Então, como sempre, breves comentários e quem sabe úteis. Gostaria apenas de fazer breves comentários a respeito dessa tabela dos deveres do professor do Escola Sem Partido, né, que são princípios que eu endosso como professor e assim, cada item, né, vou assim, observar cada item de maneira breve, né, levando em conta aquilo que eu pude perceber ao longo do tempo, né, e puxando pela memória alguns exemplos de coisas que eu vi e vivi na escola, né, no tempo de infância e da adolescência. Então, deveres do professor. Item 1. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Bom, em parte isso eu vi quando eu estava na terceira série, estudei em escola particular. Na época, a gente tinha os estudos sociais, né? Então, eu me lembro que os professores, quando a ditadura tinha recentemente acabado, eu comecei, deixa eu ver, eu estava na escola em 1985, 1986, na primeira série ali. Então, o regime militar tinha recém finalizado e as diretas já estavam correndo, né? Então, os professores nos passavam, pelo menos o professor de estudos sociais, quando ele falava sobre a história do Brasil, especificamente a história recente do Brasil, né, naquele momento, eles nos davam uma única versão sobre a ditadura militar, né? Ou seja, eles faziam da ditadura, não necessariamente faziam um monstro da ditadura militar para nós, mas a professora, me lembro até a minha professora, esqueci o nome dela, mas ela contava a história como se o pessoal da esquerda fossem verdadeiros heróis, inclusive do Lula. Ela falava do Lula. O Lula foi preso várias vezes, né? E é um homem corajoso, um homem que protesta, um homem que dá a cara a tapa. Era isto que escutávamos, sobretudo em aula de história. E é óbvio que, né, isso não se enquadra, né, nessa questão aqui dos primeiro item dos deveres do professor. Ou seja, né, se eu for, por exemplo, a audiência cativa dos alunos, como o Miguel Najib mesmo explicou, por exemplo, se um jovem, né, se uma pessoa está, por exemplo, assistindo a um discurso político na TV, ou está assistindo a um sermão de um pastor em alguma igreja evangélica, bom, ele tem total liberdade de que, se não concordar com o discurso, de virar as costas e ir embora, né? Se estamos assistindo a um discurso político na TV, do qual não concordamos, por exemplo, podemos girar o botão da TV, simplesmente. Mas os alunos, eles têm a obrigação de estar na escola, é um dever, é um processo pelo qual eles têm que passar. Você faz parte da educação. Portanto, a escola, obviamente, como lá é um lugar onde o aluno é condicionado, né, a desenvolver as suas faculdades mentais, é óbvio, né, que ali não é lugar para ideologias, nem preferências religiosas, políticas, morais ou partidárias. É óbvio, essa é uma questão de lógica matemática, né? É óbvio que não dá para fazer isso, não é mesmo? Por exemplo, o professor não favorecerá nem prejudicará os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas, né? Ou seja, está atrelada já a primeira, né? Ou seja, tanto ele não se favorecerá disso, quanto ele também não, né, favorecerá, e vice-versa, não favorecerá ou desfavorecerá o aluno conforme as suas convicções políticas, morais e ideológicas. Eu me lembro até uma vez, quando eu estava na terceira série, né, estudei em colégio católico, e o meu colega era Nilson, o nome do meu colega, e na aula de religião, a professora falou assim, olha, nos passou um questionário, né, uma folha, acho que eram 10 perguntas, e daí eram perguntas que exigiam que nós consultássemos
alguns versículos da Bíblia para responder. Tá, e no dia seguinte, todo mundo trouxe. E a professora passou recolhendo cada uma das questionários. Quando ela chegou no meu amigo, ele entregou o questionário sem responder, né, o questionário vazio, e falou assim para a professora: nós não temos Bíblia em casa, professora. A professora na hora entendeu que os pais ali não são cristãos. Então ela pegou, ó, me desculpe, pegou fora. Aquilo foi a atitude correta. Só que a gente percebe que o colégio ali, a metodologia do colégio não estava adequada, né? Eles não estavam prevendo ali. Inclusive eu me lembro que nesse colégio que eu estudei, não vou dizer o nome do colégio, muitas vezes nas nossas salas de aula chegavam a ter 30 ou 40 alunos. E eu me lembro que sempre tinham 2 colegas meus que eram surdos mudos. E eles ficavam, eu não sei como é que eles... O que eles pegavam do que o professor ensinava. Porque o professor estava falando, não estava falando em Libras, né? Estava falando no português, claro. Mas os 2 colegas que eram surdos mudos, o que eles estavam aprendendo ali? É uma incógnita que ficou até hoje, né, na minha mente, na minha lembrança. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Quando ocorreu o impeachment do presidente Fernando Collor, foi em 92, eu me lembro que eu tinha 15 anos. Eu me lembro que nesse dia não tivemos aula na escola. Então os professores todos juntaram todos os alunos no ginásio, e lá onde era a quadra de futebol havia uma encenação de jovens, né? Você tinha 2 grupinhos cantando, estavam cantando a música do Titãs, quem quer manter a ordem, quem quer criar desordem, né? Aquele refrão. Então tinha um grupinho que vinha cantando, né? Vinham todo de branco, quem quer manter a ordem, vinha um grupinho todo de preto, quem quer criar desordem, assim, eles ensinando um confronto entre si. E eu me lembro que eu estava lá e eu não estava entendendo nada, né? Eu acho que eu não sabia nem o que significava a palavra presidente, né? Eu era bem burro, eu era mais burro que hoje. E daí eu me lembro que os amigos meus diziam: não, a gente tem que se vestir de branco, nós temos que passar, temos que meter o dedo na tinta verde e na tinta amarela e traçar 2 linhas no nosso rosto e sairmos protestar contra a casa da Dinda. Eu não estava entendendo nada. Eu perguntava, mas por que eu tenho que fazer isso? Eu não tinha a menor ideia do que tinha que fazer. A única coisa que eu gostei naquele dia, em que os alunos foram incitados a fazer isso, foram basicamente obrigados a fazer isso, é porque eu não gostava de escola mesmo. Então foi um dia de aula perdido e eu fiquei numa boa, sem fazer nada, né? Era isso que eu gostei, porque eu era adolescente e não queria fazer nada, não queria nada com nada. Mas eu não entendia nada disso, que eu também não participei, não queria nada com nada, no sentido de que eu não gostava da escola e aquilo a que os alunos estavam sendo incitados era uma coisa que eu não entendia, portanto eu não participei. Eu voltei para casa e fiquei escutando música, né? Então, mas você vê que também era vamos dizer assim, outra infração, não só esses princípios da escola sem partido, mas a infração à realidade, né? Do que é a realidade da escola. Quarto, ao tratar das questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito. Ou seja, é aquilo que eu tentei explicar sobre o item 1. Né? Quando a professora, por exemplo, ia nos dar aula de história, né? Sobretudo a história recente da vida política aqui no Brasil, ela só nos passou um lado da história, o lado dos esquerdistas, das pessoas que foram injustamente perseguidas, foram torturadas. Ela nos falou do caso Herzog na época, né? Nos falou de alguns métodos de tortura, né? Tudo isso para incitar as crianças a ter raiva dos militares. Tanto que chegava um tempo, por exemplo, a gente, uma escola católica, e toda sexta-feira nós cantávamos, todo mundo em posição de sentido para cantar o hino. Uma boa parte das crianças não respeitava o hino, porque o hino lembra o quê? Os militares. O hino é um hino, né? É o grande
né, é a grande canção, o grande poema que representa a pátria, né? Não são só os militares, são os que mais, né, prestam continência com o hino. Mas ali você vê que uma boa parte das crianças não respeitavam. Por quê? Porque havia uma incitação a não ter respeito, a não olhar os militares, a força militar, né, as forças armadas com bons olhos, naquele tempo, nos anos 80. Item 5. O professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Ou seja, é o caso que eu citei do meu amigo. Meu amigo entregou, devolveu o questionário sobre a Bíblia, sem responder nenhuma pergunta e disse categoricamente, nós não temos Bíblia em casa. Então, naquele momento, isso foi respeitado. Mas você vê que foi uma atitude da professora. A professora percebeu que a situação era inadequada realmente, né, que o currículo escolar ali foi falho, então ela respeitou o aluno, pediu desculpa. Naquele momento, aquela professora teve o bom senso, mas a escola, a estrutura da escola curricular da escola não era assim, né? Então, e aqui, inciso 6, o professor não permitirá que os direitos dos alunos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela atuação de terceiros dentro da sala de aula. Ou seja, hoje nós temos um bando de esquerdistas, um bando de filhos da puta, né, marxistas, né, leninistas, trotskistas, stalinistas, maoístas, né, todos tentando, de uma maneira, como diz um grande escritor, um grande padre que escreveu sobre o marxismo e o leninismo, ele fala que você tem uma penetração quase insensível, né, e prolongada na mentalidade das pessoas. Essa que é a famosa tomada de consciência marxista, né? E é isso que esses professores, né, que esses malditos professores socialistas tentam fazer ao longo do tempo com as crianças. É por isso que a nossa educação está como hoje, né? Nós temos o grande patrono da educação no Brasil, que é o senhor Paulo Freire, que é homem, você pega qualquer opúsculo do Paulo Freire, você vê que ele começa explicando sobre linguagem. Você já acha estranho, porque o Paulo Freire, quando ele vai explicando o modo como você vai aprendendo a falar, a escrever, ao tempo todo ele está dizendo assim, mais ou menos assim, você vai se libertar da autoridade dos seus pais, né, e você vai, vamos dizer, transcender aquela sua condição social. É mais ou menos isso que ele vai explicando. Só que ele, como ele era um homem que dominava a língua portuguesa bem, ele procurava fazer isso sutilmente. O que acontece é que alguns capítulos adiante, né, talvez o segundo ou terceiro capítulo, ele já começa a falar explicitamente em socialismo, em comunismo e em como os alunos devem, aos poucos, aderir a esta grande doutrina, esses grandes mestres sábios que são Marx, Lenin, Engels, né, Stalin, Trotsky. Então é óbvio que você vai dizer, muita gente aí, principalmente o pessoal socialista, né, se opõe à escola sem partido. Por quê? Porque a escola sem partido, ele toca bem na ferida, ele vai lá, vamos dizer assim, a famosa precisão cirúrgica, e vai curando, né, todos esses, vamos dizer assim, todas essas máculas, né, que a cultura, né, comunista foi aos poucos promovendo dentro da educação, quer dizer, destruindo, transformando a educação em doutrinação de militantes. É mais ou menos isso a mensagem que eu gostaria de deixar. Eu não sou muito bom em discursos na frente da câmera, eu sou melhor na escrita, mas eu acho que pode servir para alguma coisa, pode ser útil para alguém.